Olá! É um prazer receber você aqui no Instituto de Desenho Instrucional para esse bate-papo que tem tudo a ver com essa época do ano. Chega dezembro, o que as empresas estão fazendo? Prestando contas, apresentando os resultados daquele ano. E para nós, da área de treinamento e desenvolvimento, não poderia ser diferente. É o momento de apresentarmos resultados gerais do que construímos ao longo do ano. Então, nessa quarta-feira de conteúdo, que já é consagrada aqui no Instituto, nós vamos bater um papo sobre avaliação de resultados para treinamento e desenvolvimento, né? Vem aqui, conta para mim. Vocês estão neste momento de avaliação de resultados, né? De olhar para o que criaram, de buscar informações que vão respaldar a efetividade das ações que foram construídas ao longo do tempo? Há um tempo atrás, eu vi uma frase que fez total sentido para mim. Quem não avalia, não gerencia, né? O que isso quer dizer, né? Que de nada adianta a gente aplicar programas de treinamento e desenvolvimento se não for possível para a gente mensurar os benefícios, os resultados obtidos, não é mesmo? Isso porque todo treinamento ele é planejado de acordo com metas específicas. E a avaliação de resultados, né, ajuda a medir e ajuda a garantir que todas essas metas foram alcançadas, foram atingidas com sucesso. E além de já dar para a gente essa informação super importante, né, da efetividade daquilo que foi construído, as avaliações de resultados também indicam a contribuição do treinamento no lucro da empresa. E aí, quando eu estou falando lucro, a gente pode ler e entender como estratégia da empresa, né? Então, importantíssimo a gente pensar nesses processos de avaliação, não só agora no final do ano, mas em todo o processo de capacitação, de formação, de desenvolvimento, que enquanto área de T&D nós estivermos aí envolvidos, né? Mas, Silvia, o que é uma avaliação de resultados, né? Olha só, uma avaliação de resultados é um tipo de indicador que demonstra como os resultados de um programa de treinamento e desenvolvimento impactam a empresa de maneira objetiva, né? Então, as avaliações de resultado, elas observam se as metas realmente foram atingidas, né? Se realmente aconteceu melhoria naqueles processos que foram tangenciados por aquela ação de formação, né? Existem aí muitas possibilidades de a gente desenhar avaliações de resultado efetivas, né? Mas uma das mais conhecidas é o modelo de avaliação do Kirkpatrick, né? Vocês já conhecem esse modelo de avaliação? Esse modelo tem em um dos seus níveis, né, a avaliação de resultados, né? Mas não só de resultados, né? A avaliação do Kirkpatrick traz para a gente que o processo de avaliação de uma ação de desenvolvimento, de uma ação de formação, ele acontece em 4 níveis, né? O nível da avaliação de reação, o nível da avaliação de aprendizagem, o nível da avaliação de comportamento, e aqui mora um super calcanhar de Aquiles, não é mesmo? E também a avaliação de resultados, que é aí o cerne, que é o nosso objetivo do papo de hoje. Esse processo, né, proposto aí pelo Donald Kirkpatrick, de avaliação em 4 níveis, dá para a gente uma visão mais completa dos efeitos do treinamento dentro da sua empresa, não é verdade? Não avalia só os colaboradores, mas avalia outras tantas variáveis que impactam aí de maneira estrutural a avaliação daquilo que foi entregue, né? Vamos conversar
bem pontualmente sobre cada uma desses níveis, né? Pois bem, o primeiro nível é a avaliação de reação. Gente, nada tem a ver com aprendizagem aqui. É satisfação pós-treinamento. Imediatamente pós-treinamento, né? É você ter oportunidade de colher a impressão dos alunos, dos participantes, né? Com relação à qualidade e eficiência do programa que foi aplicado naquele momento, certo? Normalmente é um formulário, né, que avaliam características gerais, certo? Observação. O ideal é que essa avaliação nunca seja obrigatória, mas que a gente construa nos nossos colaboradores aí o interesse, né, em participar, né, que ele consiga entender a importância dele contar para a área de treinamento e desenvolvimento qual foi a percepção dele sobre aquela ação de formação, né? Do lado de cá, da área de treinamento e desenvolvimento, essas avaliações de reação são importantíssimas. Dizem aí da satisfação no curto prazo do seu aluno, diz da experiência de aprendizagem. Ele vai dar para você diversos insights de coisas que você pode melhorar na experiência que você está desenhando, tá? Então, se você tem uma avaliação de reação, e eu indico que fortemente que você tenha esse nível de avaliação, olhe para os resultados, olhe para o que o seu aluno está te dizendo, implemente, combinado? O segundo nível de avaliação do Kirkpatrick é a avaliação de aprendizagem, né? Essa avaliação monitora se realmente os seus alunos, que são os colaboradores aí da empresa que você trabalha, realmente conseguiram adquirir ou melhorar o chá, os conhecimentos, as habilidades e as atitudes após um treinamento, né? Então, mede a diferença, mensura a diferença de competência antes do treinamento e depois do treinamento, certo? Importantíssimo. As avaliações são parte importante do processo de desenvolvimento, do processo de aprendizagem. Tem um pezinho lá na neurociência. Quem ainda não assistiu o vídeo de como o cérebro aprende, vai lá. É uma maneira de você fazer com que o seu aluno pense sobre aquele assunto, né? Então, estamos falando de avaliações com perguntas inteligentes, que desafiem o aluno a pensar, porque toda vez que ele pensa, ele reforça aquele conteúdo para que ele se transforme aí num conhecimento, tá? Então, muitíssimas vezes, o que acontece é que nós aplicamos a avaliação de reação, a avaliação de aprendizagem e tá tudo bem, tá tudo certo. Só que não, né? O negócio começa a ficar bem bacana e começa a trazer para a gente resultados efetivos quando a gente caminha para o terceiro nível de avaliação, que é a avaliação de comportamento, né? Olha só, enquanto a avaliação de aprendizagem está focada nas competências adquiridas ali no treinamento, a avaliação de comportamento monitora se o seu colaborador, se o seu aluno realmente está usando o que ele aprendeu. Esse nível, né, de avaliação, né, de comportamento, ele está muito associado à avaliação de desempenho, que monitora o trabalho dos colaboradores como um todo. Então, essas avaliações de comportamento acontecem no médio prazo e acontecem com total conexão com o gestor imediato, que pode observar o colaborador no seu dia a dia, conferir se ele realmente está aplicando o que aprendeu, se melhorou em termos de performance, entrega, produtividade, né? É o que realmente traz para a gente esse retorno do nosso trabalho enquanto T&D, né? Se a pessoa no dia a dia englobou, está usando todas as ferramentas que a gente usou, não é mesmo? Então, importantíssimo, a gente não pode deixar
de cumprir esse nível de avaliação de comportamento, né? Para caminhar para a última etapa, que é aí o core business desse nosso bate-papo, que é a avaliação de resultados, né? É a mais importante, porque esse tipo de avaliação, de todos os níveis, é a única que não foca apenas no colaborador. Ele não está olhando só para o colaborador. Ele está olhando para os impactos na empresa inteira daquele programa de T&D que foi implementado, né? Olha tudo, inclusive no lucro gerado. O principal modo, né, de mensurar a eficiência dos resultados gerados pós-treinamento é fazer essa análise de custo-benefício, mensurando e fazendo aí um fiel da balança entre o que foi investido e o que foi devolvido em termos aí de produtividade, não é mesmo? Esse tipo de indicador, né, de resultado reúne todos os gastos, compara, por exemplo, com os lucros, indica melhoria no desempenho dos colaboradores, né? Então, é uma avaliação estratégica, certo? Essa avaliação de resultados, né, é extremamente importante, né? Traz para a gente a construção, então, a aplicação dessa avaliação de resultados é extremamente importante, né? E nós podemos ressaltar aí 4 super benefícios que reforçam a importância, né? A primeira delas é que a avaliação de resultados vai ajudar no quesito a gerenciamento de pessoas, né? Gestão de pessoas, né? Porque por meio dessas avaliações é possível que a gente entenda como é que o resultado, né, ele está sendo positivo e pesquisar a origem. Quando a gente identifica que a origem desse bom resultado está respaldado ali nos bons resultados após um treinamento, os gestores podem decidir trazer uma ação para aqueles colaboradores que apresentam o melhor desempenho, como dar um aumento, promover, né? Além de ser aí um gancho para a gente estudar os fatores de treinamento, né? Quais foram esses fatores que influenciaram a melhoria do processo como um todo, né? Além disso, né, a avaliação de resultados ajuda a identificar pontos de melhoria, né? Já que esse tipo de avaliação analisa as áreas da empresa que foram impactadas pela ação de formação de maneira mais específica, com uma lupa, né? Essa mesma avaliação de resultados possibilita que a gestão encontre, obviamente, pontos de melhoria. Então, a gente tem a oportunidade de entender se o impacto realmente foi assertivo ou não para aquela área, né? Vamos dar um exemplo? Uma equipe de redação que foi submetida, que foi convidada para uma avaliação de resultados, né? E a gente notou uma melhora na qualidade do texto produzido. Então, bacana. Mas a quantidade de texto entregue diminuiu. Então, o que a gente precisa fazer, né? Entender que o aperfeiçoamento desse redator consegue escrever melhor, mas isso fez diminuir a agilidade. Então, a gente tem que treinar mais uma vez, dividir competências mais uma vez, para manter a qualidade e a agilidade, certo? A avaliação de resultados também é importante porque ajuda a definir prioridades. Nós vamos sim encontrar pontos de melhoria e vai ficar muito mais fácil entender o que é mais ou menos urgente, né? Então, essa avaliação colabora na hora de pensar o melhor método de solucionar o problema. Então, é importante que a gente cheque os registros anteriores, analise probabilidades que vão ancorar e justificar se aquela solução, se ela vai funcionar ou não. E por fim, o último benefício é que aumenta o engajamento, né?
Por meio das avaliações de resultado, cada colaborador passa a entender o impacto direto da sua ação no desempenho da empresa. Então, a tendência é que eles trabalhem pensando mais no resultado de cada entrega no longo prazo e se esforcem mais dos treinamentos para se tornarem profissionais melhores, mais capacitados, que têm ferramentas e saídas para soluções que são mais diversas, né? Então, ajuda a formar um consenso de que a empresa, apesar de ser departamentalizada, ela funciona de método integrado e que cada resultado afeta processos seguintes de outras equipes, de outras áreas, mas que impactam lá no resultado geral apresentado, tá bom? Então, olha só, esse tipo de avaliação funciona super bem, é indispensável, é muito mais cultural, né? A gente precisa desenvolver essa cultura de avaliação de comportamento e de resultados para a gente ser mais efetiva aí nesse processo, tá? Então, eu vou contar para vocês 3 passos importantes para que vocês consigam implementar aí uma avaliação de resultados assertiva, né? Então, como é que eu posso fazer essa avaliação de resultados, né? Olha só, cada ação de formação, cada treinamento, cada ação de desenvolvimento tem características específicas, tem diferenças, né? Que são do assunto, que são do público-alvo. Então, obviamente, os resultados são únicos, não é mesmo? Um treinamento de compliance tem um resultado, um treinamento de uma digital skills tem outro tipo de característica, tem outro tipo de impacto, vai trazer para a gente outro tipo de resultado. Então, cada treinamento tem características tão específicas que, obviamente, estão associadas aí ao objetivo, que vão trazer para a gente sempre resultados que são únicos. Por isso, não existe uma receita de bolo que você imprima e que vai funcionar para todos os treinamentos que você vai desenvolver. Mas existem 3 passos, né, que você pode seguir em cada uma das suas ações de formação, para te ajudar nessa avaliação de resultados e para te ajudar também na questão da documentação do processo, né? Primeiro passo, né, que você vai seguir aí nesse workflow é que em todo e qualquer treinamento que você for desenvolver, você vai definir metas e objetivos. Olha só, todo treinamento ele é realizado para resolver um problema, não é verdade? Né? A maioria esmagadora parte de um levantamento de necessidades de treinamento, do nosso famoso LNT, mas querem resolver um gap de aprendizagem, né? Então, os treinamentos eles surgem a partir de necessidades e não o contrário. Por isso, antes de sair por aí capacitando todos os colaboradores, parceiros e afins, você precisa ter claro quais são as suas metas e quais são os seus objetivos. É a partir dessa definição clara que você vai conseguir fazer as avaliações de resultado no futuro, no médio prazo, né? Se você não tem meta e objetivo definido de forma clara e tangível, fica muito difícil você poder avaliar se foi alcançado ou não, tá bom? O segundo passo aí do nosso workflow de três passos é você escolher parâmetros de avaliação. Olha só, como garantir que as metas foram atingidas de acordo com o planejado? Para isso, né, a gente precisa escolher os parâmetros para analisar os resultados. E
E aí, gente, esses parâmetros podem ser vários e na maioria das vezes está muito associado com o objetivo técnico daquele conteúdo, né? Mas alguns parâmetros podem ser o seguinte: quanto tempo levou para aquele resultado aparecer? Então, entre o treinamento de uma habilidade, não é mesmo? E você conseguir ver essa habilidade na sua operação, quanto tempo levou, né? Qual que foi o impacto aí dessa ação de formação, né? Quais foram os benefícios reais tangíveis que a gente consegue elencar? A gente consegue, né, pensar no ROI desse treinamento? Qual foi o lucro, né, mensurável para a gente, para a empresa como um todo, né? Então, definir esses parâmetros que são visíveis, que eu consigo mensurar, vão te ajudar a avaliar os pontos de resultado de um treinamento, né? A avaliação, ela é feita seguindo para o terceiro passo, para o terceiro item desse flow, que é analisar os dados coletados. Você tem meta definida, você sabe o que você espera daquele treinamento, você já tem os parâmetros, que são os KPIs, os KPIs, né, definidos. Então, fica mais fácil fazer essa avaliação de resultados, né? Olhando, né, para a parte prática e para os dados coletados, né? Entendendo se efetivamente o esforço da ação de formação, de um programa de treinamento, efetivamente impactou e conseguiu trazer para cada métrica, para cada parâmetro, se efetivamente conseguiu alcançar de maneira clara e objetiva aquela sua meta lá no início do nosso papo, né? Então, o resultado final, né, desse nosso bate-papo é que, sim, a gente precisa cumprir um processo de avaliação de resultados, porque isso é importantíssimo, é estratégico. Essa avaliação de resultados, ela pode seguir uma escala do Kirkpatrick, né, que avalia a empresa em 360 graus, inclusive a avaliação de resultados, que é ampla, que não olha só para o colaborador, né? E essa avaliação traz para a gente inúmeros benefícios, como a gente compartilhou, e que basicamente a gente precisa ter 3 coisas bem definidas. A primeira delas são as metas e os objetivos que você quer alcançar, tá? Segunda coisa, trazer de maneira clara uma escolha de parâmetros de avaliação, as variáveis que você vai avaliar para entender se as metas e os objetivos foram alcançados. E essa avaliação é feita aqui no terceiro passo, na análise dos dados coletados. Então, olha só, eu recebi uma demanda de treinamento ou identifiquei uma demanda de treinamento, eu indiquei uma ação de formação. Essa ação de formação tem metas e objetivos que precisam ser cumpridos. No meu momento de planejamento, eu já escolhi quais são os parâmetros que eu vou observar para entender se aquela meta, se aquele objetivo foi cumprido, e vou coletar dados para poder fazer o double check e entender se o treinamento, né, se a minha avaliação de resultados foi positiva ou se precisa ser esmerado, azeitado e ter processos aí revisitados para que essa avaliação de resultados ela realmente seja positiva, tá bom? E é isso, pessoal. Vamos criar aí cultura de avaliação de longo prazo, né? Cultura de avaliação de resultados é um super desafio, mas nós estamos aqui para ajudar vocês com um portfólio gigante, né? Com várias ações de formação que vão ajudar vocês a fazerem essa verificação de eficácia e eficiência tão importante para as nossas áreas de treinamento e desenvolvimento, tá bom?
Muito obrigada por ter compartilhado comigo até aqui. É um prazer receber todos vocês aqui no Instituto e a gente se vê logo mais no próximo bate-papo. Tchau, tchau.